Olá, pessoal! A nossa aula de hoje é ciências, tá? E hoje nós vamos falar sobre uma curiosidade. Quem é que na sua casa não já teve essa visita? A sua casa já recebeu esse visitante? E aí? Hoje nós vamos falar sobre esses visitantes que aparecem na nossa casa e que acho que não é diferente aí, né? Você já deve ter recebido a visita de um desses ratinhos na sua casa. Então, você já conhece o animal? E aí? Vocês acham que esse animal aqui, ele é mamífero? Ele é um predador? Vocês acham que ele gosta de passear na nossa casa? Quem já teve em casa um probleminha com a invasão do ratinho na gaveta da sua casa, na despensa dos seus alimentos? Vamos fazer uma pesquisa sobre este animal? Vamos descobrir coisas incríveis. Vocês sabiam que o rato os dentes do rato nunca param de crescer? Vocês também sabiam que o rato preto, tá? O rato preto, ele gosta de ficar no telhado das casas ou na copa das árvores? Outra curiosidade, vamos descobrir quantos filhotes uma ratazana pode ter durante um ano? Então, com a nossa aula de hoje, nós vamos fazer grande descoberta sobre esse animal, tá? O roedor. Vamos à nossa aula? Então, depois da nossa atividade passada, a nossa aula de hoje é ciências e o tema é curiosidade sobre o rato. Então, o rato, ele é um animal mamífero. Por que será que ele é mamífero? Tá? Então, o rato, ele é mamífero porque quando pequeno ele mama. E ele também é onívoro. O que quer dizer onívoro? É porque ele tem um metabolismo para diferentes alimentos. A gente sabe que o rato, ele rói tudo. O rato, ele passeia por dentro da nossa casa e ele se alimenta. Então, vamos lá. Os ratos também, eles são muito gulosos. Vocês sabiam que o rato, ele come de 15 a 20 vezes no dia? É verdade. Então, eles são roedores e que os seus dentes não param de crescer. Nunca para de crescer. Por isso, a necessidade dele roer. Então, principalmente a ratazana que nós vamos conhecer hoje na nossa aula. Então, vamos lá. Os ratos, eles têm de 15 a 20 vezes por dia comendo. Eles são roedores e seus dentes nunca param de crescer. Outra coisa que eles são, além de crescer, eles são muito resistentes. Você sabia que os ratos, eles roem até fio de alta tensão? É verdade! Na nossa curiosidade de hoje, nós vamos ver que os ratos são roedores e eles roem madeira, tecido, a pele humana, fio de alta tensão, papéis, caixa. Eles roem até alumínio. Pois é verdade. Então, a resistência dos seus dentes faz com que eles façam esse momento de roer. E outra, eles roem para poder desgastar os dentes, para esses dentes caberem na boca, porque como eles crescem sem parar, tem que desgastar. Então, os ratos são animais inteligentes, tá? Mas não são racionais, eles são super inteligentes.
Eu vou passar para vocês um vídeo que é do Tom e Jerry, que é um filme da Disney que vocês devem ter assistido. E lá vocês vão ver que esse ratinho, ele é muito inteligente, muito esperto e muito habilidoso, que não consegue ser pego. Assim são os ratos na vida real. Eles têm uma habilidade muito grande de entrar em espaços pequenos, pequenos mesmo, e de enganar, de distrair e de buscar saídas, tá? Eles são muito criativos e eles, assim, criam armadilhas. E lá no filme que vocês vão dar uma olhadinha para fazer essa relação do rato na realidade com o rato do filme, sobre a esperteza que ele tem. Então, o rato, ele tem uma vida de 2 anos, tá? A fêmea, ela tem um período de gestação e esse período é de 19 dias. A cada 19 dias, a ratazana dá cria e a quantidade de ratos são muitos. Por isso que ela chega a ter até 200 filhotes por ano. É essa quantidade. Então, os animais, eles têm umas habilidades de se localizar e de aprender caminhos e criar novas estratégias para fugir, sabe? Para fugir do ser humano, para não ser pego. E isso a gente vai ver no filme como é que o ratinho faz, tá? Outra coisa, os ratos, eles se alimentam de vegetais e eles também devoram, como eu falei, caixa, papel, madeira, tijolos, tá? Lembra daquela história da formiguinha e a neve? Que ele roía o muro? Verdade, ele rói tijolos sim, alumínios, eles também rói a pele humana e os fios de alta tensão. Vocês sabiam que as maiores causas de incêndios são provocadas por esses animaizinhos que roem o fio e causam os incêndios? Então, eu trouxe hoje para vocês 3 tipos de ratos. Nós vamos conhecer hoje 3, tá? Nós vamos falar da ratazana. Essa branca aqui, grandona, é a ratazana. Ela é conhecida como o rato da cidade. Outra relação que a gente faz aqui. Lembra daquela narrativa? O rato do campo e o rato da cidade, que nós estudamos na sala? A ratazana, rata da cidade. Ela é o rato da cidade. Esse aqui é o rato preto, que ele é o chamado rato do telhado, tá? Ele é preto e ele gosta muito de ficar nas alturas e na copa das árvores. O que é a copa? Você sabe o que é a copa de uma árvore? É a parte mais alta da árvore, é a copa. E esse cinza aqui é o camundongo, o que mais visita a nossa casa. Esse é o rato de casa, aquele que invade a nossa casa, que entra e destrói tudo, tá? Então, os 3 tipos que vocês agora vão conhecer. Ó, a ratazana, que é a rata da cidade, o rato da cidade. O preto, que é o rato do telhado ou da copa das árvores. E o camundongo, geralmente ele é nessa cor cinza, tá? E não sei aí na sua casa que você já encontrou algum? Se encontrou, diz para mim depois qual foi a cor do seu rato. Então, vamos falar da ratazana? A ratazana, ela vive em torno das residências, ela gosta de ficar em terrenos baldios, cheio de lixo, de comida, e em túneis e em quintais com grandes farturas de alimentos. Ela gosta de ficar lá, tá? Essa daqui é a ratazana, ela também é usada, gente, para fazer pesquisa. Vocês sabiam que o rato, ele serve para fazer pesquisa e experimento e medicamento?
Pois é, nos laboratórios, pesquisadores usam. Então, a ratazana, ela é a mais usada para a pesquisa, tá? O rato do telhado, aquele que fica no telhado e na copa, que é o pretinho, que a gente já viu. E os camundongos, que é esse aqui, que ele fica em lugares fechados, de preferência a nossa casa. E ele entra em gavetas, ele entra nas despensas para devorar os alimentos. Então, todos esses aqui. Os ratos, eles são transmissores de doenças, gente. E o que é que acontece? A gente viu lá na nossa aula de história, que fala sobre a Idade Média, lembra? Que na nossa aula de história, ele fala sobre o surto da peste bubônica, ou da peste negra, que foi provocada, né, pela pulga do rato. Então, ele é um transmissor de doença, e a gente viu na nossa aula de história como isso aconteceu lá na Idade Média. Então, muito cuidado com esses invasores na nossa casa. Então, os ratos, eles são transmissores não só da peste bubônica ou peste negra, como também da leptospirose. A leptospirose, ela é uma doença muito grave, que ela acontece muito no período quando há as enchentes, por conta da sujeira, da lama, dos alimentos, da poluição geral e também dos ratos que aparecem muito nesse momento. A leptospirose é uma doença gravíssima, tá? E aí a gente viu muita coisa sobre o rato, não foi? Então eu vou deixar com vocês a curiosidade. Eu quero que vocês também procurem informações sobre o rato aí na sua casa. Pergunta à mamãe qual foi a preocupação que ela teve com o rato. Então eu vou deixar para vocês com esse conteúdo 4 atividades, tá bom? A primeira, vocês vão assistir um pequeno trailer do filme Tom e Jerry, para que vocês possam fazer esse comparativo do ratinho com a habilidade, com a criatividade e com como é que chamam? Essa habilidade que ele tem de tentar correr, fugir e distrair para não ser pego. Então, o filme vai dizer muito bem isso, tanto na parte da parte do filme, como na realidade isso acontece. Depois vocês vão contar para mim como foi que gostaram do vídeo e se realmente o ratinho lá é esperto. A segunda atividade, vocês vão escrever 3 características do rato, tá? Eu falei aqui, um deles, ele é predador, não é? Ele gosta de roer, rói. É uma das características, né? Outra característica é esse aqui, ó, ele é o rato preto, tá? Vocês vão lembrar na minha aula, ouvindo a minha fala, identificar 3 características para os ratos. Vocês vão escrever no caderno. E a 4ª atividade, vocês vão observar uma imagem que eu vou colocar para vocês e vocês vão, nessa imagem, vocês vão identificar e marcar o quadrinho que diz qual é o animal com gestação de 19 dias. Que animal é esse? Que com 19 dias ele dá cria e é em grande quantidade. E essas quantidades são vários filhotes. Tá bom assim? Um beijo e até a próxima aula. Mais curiosidade, vamos ver qual é o próximo. Tchau, tchau!